Facebook, eu vou repartir a palavra mais uma vez, dando continuidade ao que nós falamos na última quarta-feira, né? Capítulo 38, o teste. Vamos recapitular aqui alguns pontos importantes. Vamos para a página número 252. 252. Capítulo 38, o teste. Acharam? Amém. Então diz assim: à medida que a tempestade se aproxima, muitos dos que alegavam crer na mensagem, mas não haviam se santificado por meio da obediência à verdade, abandonarão seus pontos de vista e se unirão à oposição. E ao se unirem ao mundo, passarão a enxergar as coisas quase da mesma forma que o mundo, escolhendo o lado popular. Pessoas antes entusiasmadas com a verdade usam seus talentos e suas capacidades de oratória para desencaminhar a outros, transformando-se nos mais amargos inimigos dos fiéis que costumavam ser seus amigos. Meus amados irmãos, por que essas pessoas se tornarão os nossos piores inimigos? À medida que a tempestade se aproxima, muitos que alegavam crer na mensagem, mas não haviam se santificado por meio de obediência à verdade. Irmãos, quantos aqui sabem o que tem que fazer? E chega na hora que tem que fazer, a carne grita mais alto e age de acordo com a sua vontade. Quem é que já não agiu assim? Aqui diz, irmãos, uma coisa muito interessante. Mas não haviam se santificado por meio de obediência à verdade. O que isso quer dizer? Obedecer a palavra de Deus e não a sua vontade. Eu falei aqui, né, de nós amarmos até mesmo os nossos próprios inimigos, né? Como isso é difícil, né? Irmãos, às vezes eu colhi na vida muitas coisas, porque às vezes a gente fica querendo retribuir de acordo com a nossa justiça, e a nossa justiça é o quê? Mas Deus pede que nós venhamos a ser o quê? Tem a lei dos desbravadores e tem um texto que falou muito importante. Diz assim, ó, ser cortês e obediente. Estamos nós procurando ser cortês, irmãos? Irmãos, a minha vida é tão corrida e a minha mãe fica me pedindo as coisas, eu nunca tenho tempo para atender a ela. Eu fico falando, Senhor, como pode a vida fazer isso com a gente, né? O Alex vê a correria nossa ali no dia a dia, né, Alex? Como é corrido. E como, irmãos, priorizar o que é mais importante. Ontem eu cheguei em casa, né? Minha esposa foi bate-louco, ficou tempo dentro de casa e com outra eu já estava saindo. Como priorizar a família? Priorizar o servir? Como fazer isso, irmão, se o inimigo está tirando uma boa parte do nosso tempo? Tirando o que nós temos de mais precioso. Eu falo, mãe, como eu gostaria de ser aposentado como a senhora. Mas será que se eu fosse aposentado eu iria querer servir como ela serve as pessoas? Irmãos, obedecer a palavra é colocar em prática aquilo que nós já sabemos, mas temos muita dificuldade. Eu me lembro de uma ocasião que eu trabalhava lá na cidade, eu era um adolescente, tinha acabado de conhecer a mensagem, e tinha lá um desafio, um rapaz que tinha tido um desentendimento. E como foi difícil eu pedir perdão para aquela pessoa. Sabe, tu ficava martelando o tempo todo a forma como eu ia pedir perdão, como eu ia me desculpar, mas quando chegava na hora parece que dava uma engasgada, parece que a coisa não saía. Eu falava, vai ser hoje. Eu falava, como aquilo ali me incomodou durante muito tempo.
Principalmente o medo que você ouviu, não. Mesmo sabendo que a gente não estava, que eu não estava errado, mas a minha função é o quê? Fazer a nossa parte, pedir perdão e misericórdia. Fala, meu querido, me perdoa pelo que eu te fiz, me perdoa porque eu te entristeci de alguma forma e eu, como cristão, não posso agir dessa forma. Irmãos, como é difícil para a nossa natureza, mas se nós não conseguimos fazer isso, é sinal que a carne está dominando o nosso ser. E se a carne estiver dominando o nosso ser, o que será de nós? O que adiantará estarmos aqui na igreja? O que adiantará termos cargo? O que adiantará sermos muito ativos na obra do Senhor? Mas o principal não estamos fazendo. Pode falar, tia. Não, eu ia falar com você, que isso é da minha vida, né? Você sabe que depois que eu pego a Bíblia para ler de manhã, que eu gosto de ler de manhã cedo. Amém. Aí eu peço a Deus, Senhor, me dá sabedoria. E você sabe quem está me dando? Amém. Porque às vezes tem certas coisas com nossos filhos, com minha neta, com tudo, né? Eu falo, Senhor, me mostra no decorrer desse dia como eu vou falar, como conversar com as pessoas. É verdade. Porque eu peço isso a Deus e ele também chama, sabia? Amém. E Deus ele falou uma coisa muito importante, que tinha o meu coração, ele falou, Senhor, ajude-me a te amar mais do que qualquer coisa. Porque se eu te amar em primeiro lugar, eu não vou querer fazer nada que venha te causar tristeza. Não é? Às vezes a gente sabe das coisas que tem que fazer e a gente não faz, fica postergando. E se esse fosse o último dia de nossa vida, como seria? Pois é. E por nós, irmãos, não fazermos o que a palavra diz, a gente colhe coisas boas ou coisas ruins? E isso é muito triste. Então, irmãos, aqueles que não foram santificados pela obediência à verdade, são essas pessoas que não colocam o que? Em prática aquilo que sabem. Irmãos, agora eu faço uma pergunta para todos os que estão aqui. Se não conseguirmos passar por essas coisas minúsculas e insignificantes, conseguiremos passar pelas grandes, irmãos? Seja sincero. Se a gente não conseguir transpor essas coisas que são mínimas, como nós conseguiremos passar pela grande perseguição que estará à nossa frente? E Deus, eu imagino Deus olhando lá para o céu, meu filho, é por isso que você tem repetido tantas vezes a mesma lição. Porque parece que você não aprende, parece que você não vai para o estágio 2, o estágio 3, você fica ali naquele mesmo patamar. Então, irmãos, as pessoas que sejam santificadas pela obediência à verdade, é colocar em prática aquilo que nós já sabemos. Eu garanto que todos nós aqui, tem algum ponto que a gente tem que obedecer ou ser mais fiel ao que está escrito. Ontem no estudo bíblico, já no finalzinho, eu falei para o Augusto, né? Esse rapaz que falou da carne de porco, né? Poxa, colocou um pernil lá, uma coisa lá que ele gostava muito de comer, ele falou, não vou comer. E eu falei uma coisa muito para ele, a palavra de Deus hoje está sendo relativa. Sabe por que é relativa? As pessoas estão lendo e não estão numa postura em relação ao que está lendo. Aí eu falei assim para ele, olha só, Jesus Cristo falou, em relação aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, qualquer igreja que não guarda os mandamentos de Deus, tu vai ficar fazendo o que ali? Se está dizendo que ele é mentiroso e que ali não está a verdade, tu me diz, as pessoas estão lendo isso e parece que, parece que não importa. Eles fazem do jeito deles. Eles dizem, não. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? O que eu estou querendo dizer? Pô, peraí, a Bíblia está dizendo que é mentiroso e ali não está a verdade. Mas eu gosto. O Alex falou que deu estudo com o rapaz falou, poxa, olha só, eu entendi o que você falou e realmente é isso mesmo, mas eu não quero sair de onde eu estou, porque eu gosto das amizades. Eu gosto dos amigos. Aí eu entendi e eu falei para o Alex, sabe o que acontece? É a mesma coisa que acontece às vezes aqui também em nosso meio. Parece que a igreja se tornou um clube, um local de reencontros, um local onde a gente está acostumado com o culto, com a programação.
Então, irmãos, ser santificados pela obediência à verdade é colocar em prática aquilo que a gente já sabe. E se a gente não estiver colocando em prática, a gente tem que cair de joelho e falar: Senhor, converta o meu coração, porque eu não estou tendo força para fazer o beabá da tua palavra. E a gente corre o risco de, quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, Ele falar para a gente: apartai-vos, porque eu não vos conheço. Porque Ele diz: aquele que está em Cristo é o que? Mais do que vencedor. Aquele que está em Cristo consegue vencer qualquer coisa, né? Então diz aqui uma outra coisa muito interessante: a intensidade da oposição. Essas mesmas pessoas que não foram obedientes nem santificados pela obediência à verdade, aqui diz, a oposição se levanta com intensidade ferrenha. Os servos de Deus sentem-se perplexos, mais uma vez, porque lhe parece que eles mesmos causaram a crise. Mas a consciência e a palavra de Deus lhe garantem que eles estão no rumo certo. Então, irmãos, o mundo irá te acusar. Sim. Mas a sua consciência de que você está fazendo o que está escrito dirá ao seu coração que você está no caminho certo. Sim. Isso é importante ou não é? Sim. Irmãos, o Neival sempre falava uma coisa muito interessante. A linha que divide o erro da mentira é uma linha muito tênue. O que é uma linha muito tênue? Uma linha muito superficial. Uma linha quase transparente. Então, se você não tiver o discernimento, se você não tiver a convicção, quantos aqui tem a convicção de você é adventista porque você crê que essa igreja é remanescente? Você é adventista com base nos seus estudos pessoais? Quantos aqui conseguem dizer isso? Eu sou adventista porque eu creio. Sabe por que eu sou adventista, irmão? Eu já falei aqui, porque toda palavra se encaixa como um quebra-cabeça, toda palavra se encaixa como uma grande engrenagem. Então foi a base de muito estudo que eu cheguei a esse ponto aqui. E isso é muito importante. Então aqui diz a intensidade. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais a perseguição se levanta. Aqui diz, ninguém consegue servir a Deus sem despertar a oposição dos poderes das trevas. Anjos maus atacarão esses fiéis, alarmados de que sua influência estejam tirando vítimas de suas mãos. Esse trabalho que o Alex está fazendo na casa da Simone despertou a ira do reino das trevas, sim ou não? Poxa, não fala não. Só que no sábado retrasado que nós passamos aqui. Os súditos de Satanás estão acontecendo o que com ele? Pessoas estão procurando a Simone, coisas estão acontecendo. Agora, irmãos, qual o suporte que nós podemos dar para o Alex e para essa família? Pessoas estão se chegando. Irmãos, olha, as três filhas, né? Ontem a Jéssica não teve, mas as três filhas da Simone estudando a palavra de Deus. Mais o Augusto, 4 pessoas. Irmãos, se essas 4 pessoas se batizarem, poxa, olha só o que vai achar o Hermes. Ela vai estar fazendo, irmãos. Amém. Eu não estou dizendo batizar crianças. Batizar crianças é importante, sim ou não? Sim. Mas batizar pessoas adultas, com base no estudo profundo da palavra de Deus, há preço que pague isso? Não. Hoje, na hora do trabalho, eu fui ali só trocar uma tomada, dei um estudo bíblico, a hora foi passando, mas eu não fiquei nem aí. Eu falei, Senhor, eu não posso perder a oportunidade. E eu falando e as pessoas, irmãos, você sabe quando você está falando, as pessoas estão ali focadas, as pessoas estão ali, fazendo perguntas, tu sabe, tu sente, e aquilo ali é uma sensação tão gostosa que dinheiro nenhum no mundo pode pagar isso. E na mesma hora eu falei, vocês aceitam estudar a palavra de Deus? Aí quando eu falei, não, a gente vem aqui na sua casa, ela falou, não, a gente que vai, não, vocês que vêm aqui. Eu falo, sabe por quê? Porque é uma grande honra vocês estudarem a palavra de Deus. Sabe por que a gente vem aqui? Para ser mais cômodo para vocês, para que vocês tenham uma facilidade. Então a gente fica feliz. Eu falei, Senhor, que oportunidade de ouro é essa? Já pensou um casal vindo estudar a palavra de Deus? Sim. Marcelo, ontem eu dei um livro muito grande conflito com a senhora. Amém. Ela sentou perto de mim, estava falando muito das bênçãos, muito de Deus, né? Sim. Mas não é cristã, não.
Aí eu falei para ela, aceita um presente, vem falando do amor de Jesus. Amém. Ela falou, poxa, eu estava precisando. Olha que bem. Eu gosto de ler, vou ler até o fim. Amém. Falei, glória a Deus, aleluia. E que Daniela esse estava livro- perto de mim, a Daniela e mãe. Que esse Como é livro que as faça pessoas obra, né? concedentes, né? Viu? Amém. Viu? Agora, Ela olha disse que chegou só. numa boa hora. Amém. Ela Glória a precisava. Deus. Diante dessa perseguição ferrenha que muitos, por fazer a vontade de Deus, estão sofrendo, né? É verdade. A gente viu algumas coisas sobrenaturais acontecendo lá na Rosa, né, Alex, que não tinha explicação. O troço lá da porta que a gente colocou, depois tive que tirar tudo. Eu falei que tem umas coisas inexplicáveis, irmãos, que não tinha explicação. No dia lá do pequeno grupo, segundo dia na casa da Simone, lá a televisão pifou, né? Por volta de 1h da tarde, o PG era às 7h. A escada lá sozinha, a escada balançou de lá para cá. Né? O Alex numa outra escada do outro lado, e do outro lado a escada começou a bater, e quase que vai no vidro. Eu falei, eita ferro. A Neuzinha lá ficou atacada e, olha, é complicado. Várias coisas aconteceram, então, irmãos, a intensidade se intensifica quando você está disposto a fazer o que é a vontade de Deus. Ele se levanta com a cruz. Agora, irmãos, todos podem falar com o Alex dando estudo bíblico? Sim ou não? Não. Mas o que eu posso fazer em casa? Orar. Orar para que Deus revista ele de poder e envie seus santos e poderosos anjos, para que quando ele chegar lá, ele esteja cheio do Espírito Santo de Deus e ele faça o que tem que fazer. Está sendo atacada, né? Está sendo atacado, com certeza. Ataca a família, ataca tudo. Está atacando todo mundo que está se expondo. E uma coisa, ele vai na parte mais frágil. Qual a parte mais frágil? Se ele não pode atacar o Alex, ele vai em quem? Se ele não pode atacar a mim, ele vai em quem? É complicado. Então diz assim, ó, olha só que palavras de consolo. Enquanto Jesus permanecer como nosso intercessor no santuário celestial, os governantes e o povo sentirão a influência limitadora do Espírito Santo. Ao passo que muitos de nossos governantes são agentes ativos de Satanás, Deus também tem seus agentes em meio aos líderes da nação. Os poucos políticos tementes a Deus conseguirão conter a poderosa corrente do mal. A oposição dos inimigos da verdade será restringida para que a mensagem do terceiro anjo faça sua obra. Irmãos, no Congresso brasileiro tem alguns que são tementes a Deus. Nicolas, tem algumas pessoas que estão ali fazendo a diferença, porque vem a agenda de Satanás, ele coloca certos projetos ali, e essas pessoas estão ali para o quê? Para impedir que essas coisas o quê? Aconteçam. Irmãos, o Espírito de profecia, ele diz uma coisa muito importante: Deus, ele não te poupará de sofrimentos antecipados. O que seria sofrimentos antecipados? Um exemplo. A grande angústia, a perseguição como nunca houve, ela já começou? Não. Mas será que já tem país que está sofrendo uma angústia antecipada? Já. O que está acontecendo na Venezuela? É uma angústia antecipada sim ou não? O que está acontecendo em alguns outros países? Então, irmãos, se isso acontecer aqui no nosso país, diz que Deus ele não fala nada. Por quê? Porque é o nosso dever orar. Agora, uma pergunta que eu faço aqui, irmãos: quantos têm o costume de orar pelos nossos governantes? De vez em quando eu acho. É importante ou não? Muito. Porque se o governante for bom, o povo faz o quê? Se o governante for ruim, irmão, Deus que me perdoe, esse governo que está aí, ele só fala em aumentar imposto. Isso é bom ou é ruim para o teu Hoje bolso? aumentou. Outro dia ele abaixou, agora já aumentou. Se você for ver quantos impostos ele criou em 3 anos e meio, você vai falar assim, caraca, quando você vai fazer qualquer tipo de compra, você não vê as coisas mais difíceis? Com certeza. Então, quando o governante é ruim, o povo sente ou não sente? Sente. Só a misericórdia de Deus, irmão. Então diz aqui, ó, a chuva temporã, a chuva seródia e o alto clamor. O anjo que se une ao terceiro iluminará toda a terra com sua glória. A primeira mensagem angélica foi espalhada em todos os pontos, em todos os postos missionários do mundo. E em alguns países aconteceu o maior interesse religioso desde a reforma. Mas o último aviso do terceiro anjo excederá essas demonstrações do poder de Deus. Amém.
Então, irmãos, quando a igreja for revestida do batismo do Espírito Santo, haverá uma demonstração tão grande do poder de Deus que irá abalar esse mundo inteiro como nunca aconteceu antes. Por que como nunca aconteceu antes? A chuva temporã, ela abalou o mundo sim ou não? Sim. Por que a chuva seródia, ela irá abalar esse mundo como nunca aconteceu antes? O porquê disso? Porque não diz que será com uma intensidade muito maior? Será sem medida, será sem medida. Imagine o poder do Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre a sua igreja sem medida. Vocês imaginem, irmãos, você consagrado a Deus. Você fala, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, como Pedro falou para aquele coxo à porta do templo. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. É isso que nos está preparado. Por que a igreja não foi revestida desse poder? Segunda-feira nós estávamos lá na casa da Simone, num pequeno grupo, né? E aí tem uma igrejinha próxima, do outro lado da rua. E lá uma gritaria alta que estava até incomodando a gente fazer o culto lá, né? As pessoas pensam que pregar com autoridade é isso, né, Alex? É você pregar gritando. Não. Pregar com autoridade é você viver aquilo que você prega e é pregar aquilo que você vive. E está cheio do Santo Espírito de Deus para que a palavra penetre no coração. Isso é pregar com poder e autoridade. Só que para eles lá é pregar gritando. É pregar falando alto. Isso não é, irmãos. Se aquilo não fosse pregar com autoridade, as pessoas se rendiam aos pés de Cristo. Você vê como é que o inimigo ele muda as coisas? É totalmente diferente. Agora diz aqui, ó, a obra será semelhante ao que aconteceu no dia de Pentecostes. Deus fez cair a chuva temporã no início do Evangelho, a fim de fazer a preciosa semente brotar. De igual maneira derramará a chuva seródia, no fim com o objetivo de amadurecer a colheita. Aí uma pergunta que eu faço: o que está amadurecendo na sua e na minha vida? Qual é o nosso fruto que está amadurecendo? Porque, irmãos, nós somos campeões de desculpas. Sim ou não, Alex? Não é muito fácil a gente tirar a responsabilidade de nós e colocar nos outros? O que Eva fez? Colocou aonde? Na serpente. Adão colocou aonde? Em Eva. Não é cada um passando a bola para o outro? Aí eu pergunto, irmãos, o que está amadurecendo dentro de nós? Eu fiquei refletindo, irmão. Sabe por que eu fiquei refletindo? Nessa lei do desbravador. Mexeu muito comigo. Irmãos, eu estou tão animado com o desbravador. Eu estou melhor do que essas crianças lá. Lá na hora, lá que o menino ganhou, eu fui pulando lá, alegre, feliz da vida. Aquilo aí está mexendo comigo. Irmãos, eu vou contar um segredo. Eu sempre quis ser desbravador e agora eu estou aos 50 anos de idade. Eu acho que esse foi o meu presente de 50 anos que Deus me deu. Cuidado, se você me chamar para o exército, já está pronto. Já estou pronto. E aí eu lá em casa estudando lá, as coisinhas lá, estou muito entusiasmado. Muito bom, né? Lá, olha, é muito bom fazer as coisas. Eu gostei que mostrou a gente baixando ali. Isso. Eu gosto. Isso é muito bom. Irmãos, olha... Nós estamos preparados para o exército de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui fala, irmãos, que será derramado uma chuva sem medida para amadurecer. O grão. O grão. E o desbravador, quando falou assim, ser cortês, eu falei, poxa, no trânsito, vira e mexe sobre a minha buzininha, eu estou sendo cortês, eu estou sendo... O carro chega atrasado e brinca o carro do bicho. Então, só Deus para ter misericórdia. Então, qual o grão que está amadurecendo na sua e na minha vida? A Simone, ela contou algumas coisinhas que estavam acontecendo lá. A mudança que houve na forma como ela agia com as suas filhas e como ela está agindo agora. Qual o grão que está amadurecendo na vida dela? Era o grão da velha vida ou o grão da nova vida em Cristo Jesus? Porque ela está procurando agir diferente. Agora eu faço uma pergunta na sua e na minha vida. Eu não vou tratar a minha esposa bem porque eu tenho que fazer a minha justiça que é cabo de imundície. A minha filha
fez isso, eu vou tratar ela com a minha justiça, porque ela não merece que eu faça aquilo ali. Irmãos, isso é algo muito forte, muito profundo. Porque o que está sendo tratado aqui na casa de Deus é salvação ou perdição. Se nós continuarmos querendo fazer as coisas do nosso jeito, é caminho certo para a gente ir para onde? Ou a gente deixa Deus transformar e tomar a rédea da nossa vida e permitir que Ele mude o nosso ser, para que nós verdadeiramente sejamos uma nova criatura, ou a coisa ficará o que é muito difícil. E eu falei, Senhor, me ajuda a ser bondoso para com as pessoas, independente se as pessoas mereçam ou não, porque o meu amor ao Senhor tem que ser maior do que qualquer um. Então, irmãos, é isso que Deus espera de você. Não espere desse mundo justiça. Se esse mundo fosse justo, o que aconteceria com o Filho de Deus? Ele seria crucificado e morto numa cruz? Então, não espere desse mundo justiça. Faça como Cristo Jesus aquilo que você tem que fazer. Porque a gente sabe o que a gente tem que fazer. Se o outro se perdeu, você quer se perder porque o outro se perdeu? Não, vamos cada um de nós fazer a parte que nos compete. Então, irmão, diz aqui, ó, servos de Deus com o rosto brilhando em santa devoção, correrão de um lado para o outro a fim de espalhar a mensagem do céu. Milagres acontecerão e doentes serão curados. Satanás também realizará milagres enganosos, chegando até mesmo fazer descer fogo dos céus. E essas coisas levarão os habitantes da terra a escolher um lado. Tem aquele texto que eu digo, multidões no vale da decisão. Eu preguei sobre isso lá na igreja de Magalhães, nesse último sábado. Irmãos, não será fácil para os dois lados. Só que primeiro vai ser difícil para quem? Para o povo de Deus. Tem que abandonar casa, trabalho, bens, famílias, filhos. O que tiver servindo de empecilho terá que ser deixado para trás, por amor a Deus. Aí que vem o pior. Deixar isso é o primeiro passo. O segundo passo é o quê? Viver pela fé. Sabe por que viver pela fé? Você vai ter o que comer. Você vai ter o que vestir. Quando você estiver chovendo e você todo molhado num lugar onde não tem abrigo, como vai ser viver esses momentos? É por isso que eu estou falando, irmãos, que se a gente não vencer as coisas pequenininhas, como nós conseguiremos vencer essas coisas que estão para chegar? É algo muito profundo. Então, irmãos, o primeiro passo vai ter que ser abandonar tudo por amor a Deus. O segundo passo vai ser o que? Viver pela fé. É confiar em Deus em cada passo que você for dar. E isso não será fácil para ninguém, irmãos. Porque se hoje nós não estivermos vivendo pela fé, olha que se contou que ele está vivendo pela fé há algum tempo. Por quê? Porque ele quer o quê? Se dedicar inteiramente à obra de Deus. Porque ele sabe que se ele voltar para o antigo trabalho dele, ele não vai ter tempo mais para as coisas que são mais importantes. Há alguns anos atrás, eu estava no 5º período da minha faculdade. Eu parei de fazer faculdade porque estava atrapalhando a minha espiritualidade para com Deus. Irmãos, uma coisa que eu digo para vocês, todos que estiverem no céu saberão o porquê que estarão lá. Porque todos saberão que abriram mão para poder estar lá. Ninguém vai chegar no céu e vai falar, poxa, eu entrei aqui, eu nem sei por que eu estou aqui. Vai ter um que não vai dizer isso. Todos saberão o que tiveram que abrir mão por amor a Deus. Então, irmãos, que Deus nos ajude a sermos pessoas melhores. Eu falei para o Alex mais cedo, né? Deus ele espera que a gente faça o que com os nossos inimigos? Quantos aqui oram pelos inimigos? Mas a gente ama pelos nossos inimigos? A gente chega a amar os nossos inimigos? Ou a gente deseja que... Irmãos, tem uma pessoa da justiça mais alta, que eu não vou citar o nome, que eu falei, Senhor, que o castigo dele venha aqui nesse mundo, porque
está fazendo tantas atrocidades. Eu falei, Senhor, que ele pague aqui em terra, que ele não pague no porvir, não, que o castigo dele venha aqui, porque é muita ruindade que ele está fazendo. Mas o partido agora está... Mas eu deveria pedir a Deus isso, irmãos? Não. Fala, Senhor, se ele continuar nesse caminho, ele vai morrer a morte eterna. Converta ele, porque se ele tiver o coração convertido, você imagina a bênção que ele será para o Brasil. Faça mais que nos ama. Irmãos, olha o que o nosso Deus diz. A mensagem terá sucesso, não tanto por causa de argumentos, mas pela convicção profunda do Espírito de Deus. Amém. Os argumentos já têm sido apresentados e as publicações exercendo sua influência. Esses livros aqui brilharão na estante de muitas pessoas. O Espírito Santo tocará as pessoas e elas olharão esses livros e irão pegar. Sim. A profecia que foi falada em relação a esses livros, que eles serão como folhas de outono, se cumpriu ou não se cumpriu em nossos dias? Durante 2 anos, milhares de livros do grande conflito foi distribuído. Por que não aquele livro que fala de Jesus Cristo caminha Cristo? Por que não pegar esse livro também e distribuir ele como folhas de outono? O livro Eventos Finais, por que não outro livro como Eventos Finais, distribuir eles como folhas de outono? Irmãos, é isso que as pessoas precisam. Essas verdades não podem ficar só para nós, irmãos. Essa verdade o mundo inteiro tem que saber, porque em breve todos terão que tomar uma posição. Então diz aqui, ó, não será por argumentos, porque Deus ele não está preocupado com a sua eloquência. Se você é o Alex da vida, quando sobe aqui para pregar, Deus ele está preocupado, porque eu amo ver ele pregar. Deus ele está preocupado com a sua eloquência. Ele está preocupado com a sua consagração. Deus ele não está preocupado com a sua dedicação. Ele está preocupado com o quê? Com a sua consagração, com a sua santificação. Para encerrar, irmãos, a pessoa que colocou os momentos a sós com Cristo aqui na igreja, ele ficou durante, acho que foi 20 e poucos anos, fazendo os momentos a sós com Cristo sozinho. E por ele viver aquela verdade ali, Deus ele trouxe ele para que ele apresentasse os momentos a sós com Cristo para a igreja de Deus. Para que o povo de Deus tivesse o que? Comunhão com Deus. Aí eu faço uma pergunta. Se Deus pegasse um grandão da nossa igreja, pegasse o presidente de uma associação, pegasse o presidente de uma divisão, pegasse o presidente de uma união, o trabalho não seria 1000 vezes mais rápido, sim ou não? Sim. Mas por que Deus não pegou essa pessoa, pegou uma pessoa desconhecida e chegou e botou lá esse projeto? Porque Deus ele está preocupado, irmãos, Verdade. com o cargo, com a eloquência. Ele está preocupado com a consagração. Aquele ali está vivendo, o Alex fala muito isso. O Alex aqui no domingo deu uma. Eu falei, Senhor, a chibata cantou para lá e para cá. Eu falei, ferro. Foi uma mensagem dura para muitos. Pregar o que vive e prega. Sim. Como é que você vai ter autoridade no mundo espiritual se você não pregar aquilo que você vive? Como é que você vai falar para as pessoas? O demônio vai fazer o quê? Irmãos, é muito sério. O caminho que nós escolhemos é um caminho muito sério. Eu falei para o Alex, aqui no finalzinho, quando eu cheguei, já era 6 horas da noite. Eu falei, Alex, o caminho que a gente escolheu em relação a dinheiro, a gente está mal, né? Aí eu falei, eu não estava falando nem do trabalho, irmãos, porque a construção civil, para quem trabalha bem, ganha dinheiro. Eu estava falando em relação ao Evangelho. Eu fui lá para fazer uma coisa, mas pintou a oportunidade de falar de Deus, o trabalho vai para o espaço. A oportunidade começa daqui, de repente, quando é que eu vou ter ela de novo? E cheguei lá e fiz o que eu tinha que fazer, e falei, e aí esse casal aceitou receber o estudo bíblico. Ô, glória! Eu falei, Senhor. E quando você fala que Deus mandou, as pessoas até no vídeo você acha que está ficando maluco. É verdade. Irmãos, então esse foi o capítulo 38, o teste. Que Deus nos ajude para que nós possamos passar por ele com chave de ouro. Possamos passar com ele
com Cristo no coração e cheio do poder do Espírito Santo. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Bendito Deus, amado Criador, Assim eternamente. esse livro Grande Conflito, Senhor, traz muitas informações importantes. Pai querido, saber de todas essas coisas é muito, mas muito importante, Senhor. Mas o mais importante de tudo é nos consagrarmos a Ti. Amém. É sermos obedientes à verdade, sermos santificados pela obediência à verdade, porque o Senhor nos chamou para nós sermos santos, para nós sermos separados. Aleluia. Só que isso não é fácil, Senhor, porque envolve a renúncia do nosso eu. E como o nosso eu deseja estar à frente em muitas ocasiões. Mas se o nosso eu tomar a frente, o Senhor fica impossibilitado de poder agir em nossas vidas. Pai querido, pela misericórdia que há no seu santo nome, teu filho está às portas, Senhor. Ajude a tua igreja a se manter de pé, Senhor, porque se não for pelo teu poder e pela tua misericórdia, o que será de nós, Senhor? Não temos força em nós mesmos para lutar contra os nossos inimigos. Eles são principados e potestades demoníacas, Senhor. E nós já temos uma tendência negativa. Mas em Cristo Jesus já somos mais do que vencedores. Amém. Renove a nossa força, renove o nosso primeiro amor, Senhor. Para que possamos verdadeiramente fazer a Tua vontade. Amém. Pai querido, abençoe a igreja de Marechal Hermes. Amém. Que este ano, Pai querido, seja um ano de muitas vitórias em nome de Cristo Jesus. Já está sendo em nome de Jesus. Que este ano, Pai querido, com o público dos lavadores, com todos os projetos da igreja, com esses 3 projetos de oração, Senhor, que nós possamos sentir o início de um revivamento aqui em nosso meio. Amém. Pai querido, cada pessoa, Senhor, para ouvir a Tua voz. Aleluia. Nos dê tempo na nossa agenda, Senhor, para cuidar dos Teus interesses, que é ir atrás de almas para o Teu reino. Amém, Senhor. Pai querido, dê-nos tempo. É o que nós precisamos para fazer a Tua obra. Pai querido, agora eu te peço em nome de Jesus, leva-nos em paz para os nossos lares, na certeza de que aqui tivemos um encontro com o Senhor. Aleluia. E nos conceda, Pai querido, uma boa noite e amanhã um dia abençoado e feliz. Amém, Senhor. Amém. Perdoa os nossos pecados, sara as nossas eternidades. É o que eu te peço em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. 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 Amém, Senhor. Amém. Você dá um livro para alguém, posso levar isso? Pode? Pode estar. Porque às vezes eu preciso